Boa noite, companheiros. É sempre uma responsabilidade participar de uma mesa redonda com um número tão grande de companheiros militantes e também com a mesa que ora está aqui presente. Em particular, usando da palavra depois de Florestan Fernandes, companheiro de partido e colega, e me desculpem os sociólogos, dessa estranha confraria. Uma responsabilidade, mas também um estímulo. Não foi esta a situação em que me vi há alguns dias atrás. Um antigo camarada de lutas convidou-me para participar no Rio de um debate sobre o marxismo. Ocorre que esse grupo de antigos camaradas está hoje numa posição antagônica ao marxismo. Entretanto, é um debate, é uma discussão sobre o marxismo, estaremos lá. Perguntei a data e a resposta que eu obtive foi 1º de abril. Bem, eu pensei cá comigo, seria uma piada? Parece que não, mas eu tenho certeza que nesta noite nós não estamos fazendo blague com o marxismo. Nós não estamos subsumidos naquilo que os alemães chamam de Zeitgeist, o espírito do tempo. Não nos informa as vulgaridades, não discutimos o marxismo a partir das orelhas dos interpretadores pós-modernos, não nos impressionamos com as manchetes bombásticas da mídia. Para nós o marxismo não é aquele traduzido nos livros de Norberto Bobbio, o mais recente socialista de guerra. Para nós o marxismo, em síntese, é uma coisa muito séria. E por isso mesmo, nós não nos furtamos a reconhecer que discutimos o marxismo no momento em que o movimento socialista vive uma crise muito grave e muito profunda. Digo até mais, não é apenas uma crise do movimento socialista. Se o socialismo é também doutrina, é também concepção, é também movimento e não só formação social, devemos admitir que se trata também de uma crise do socialismo. E mais ainda, se o socialismo moderno se forjou, se construiu sob a hegemonia, a primazia do marxismo, somos obrigados também a reconhecer que vivemos uma época em que o marxismo está em crise. Devemos reconhecer isso com a maior tranquilidade, com a maior coragem, como condição para que enfrentemos essa crise enquanto marxistas, de maneira autocrítica, endógena e não de fora. Mas por aí cessa a nossa identidade com o espírito do tempo. Dizem que a crise do marxismo é uma crise de pressupostos. E eu pensei cá comigo, o que seriam pressupostos? Bem, em português, pressupostos seriam circunstâncias e fatos que são antecedentes necessários
de outras circunstâncias e de outros fatos. Em linguagem marxista, prestando homenagem ao Marx dos Grundrisse. Pressupostos são reais ou síntese de múltiplas determinações reais que antecedem necessariamente outros reais. Muito bem. Quais são os pressupostos do marxismo? Bem, o capitalismo é um pressuposto do marxismo. O marxismo surgiu, se desenvolveu na sociedade burguesa. O movimento operário, espontâneo, é também um pressuposto do marxismo. Sem movimento operário não haveria marxismo. A filosofia clássica alemã é o pressuposto do marxismo. A economia burguesa clássica é um pressuposto do marxismo. As utopias generosas que os homens construíram, inclusive no Renascimento, e sobretudo o socialismo utópico, constituem o pressuposto do marxismo. A ideia de política do tipo justnaturalista, como mera positividade, é o pressuposto do marxismo. Será que a crise de pressupostos seria a crise destes pressupostos? Se for assim, há um grande e monstruoso equívoco, porque é exatamente da crise desses pressupostos, é precisamente da existência do capitalismo, da existência do movimento operário, da crise da filosofia clássica alemã enquanto sistema, da crise das utopias, do socialismo utópico, da crise da concepção justnaturalista de política. É precisamente da crise desses pressupostos que surge o marxismo. É desta crise que o marxismo se nutre historicamente para explodir enquanto uma doutrina, uma corrente teórica e ideológica nova na história da civilização humana. O que significa, então, dizer que a crise do marxismo é uma crise de pressupostos? Eu diria outra coisa, que a crise de pressupostos do marxismo é que nutre o marxismo, que lançou o marxismo na arena da história humana. Mas, ajudando um pouco a crítica ao marxismo, será que esses teóricos querem se referir não aos pressupostos, como eles dizem, mas aos fundamentos do marxismo? Quais são os fundamentos do marxismo? Podemos pensar num deles. O marxismo como uma corrente inovadora e singular da história da civilização humana significa uma ruptura ontológica com o pensamento anterior. Um dos fundamentos seria, portanto, a categoria de ser social, que pela primeira vez na história do pensamento humano supera a cisão metafísica entre objeto e entre sujeito, que considera pela primeira vez na história humana que a objetividade é um momento da exteriorização da subjetividade e que a subjetividade é um momento da interiorização da objetividade e que ambos são momentos do ser social. Será que esses teóricos, ao dizerem que os fundamentos do marxismo estão superados, desejam novamente separar o objeto do sujeito, instaurar a cisão metafísica entre as duas esferas do real? O outro fundamento, a crítica à economia política. A economia clássica. Será que esses teóricos querem eliminar o marxismo enquanto crítica da economia política burguesa para conviver pacificamente com a economia
da ordem. Um outro fundamento do marxismo, a ideia de que o homem pode fazer a história em circunstâncias determinadas, pode fazer a história, e esse fazer da história humana é a praxis do homem, é a praxis humana. E mais ainda, que o homem tem a capacidade de aprender os nexos racionais da história, ou seja, pode se apossar da racionalidade da história. Será que esses teóricos querem, ao criticar esse fundamento, dizer que a história é um ato meramente contingente e recuperar e potencializar o irracionalismo contemporâneo? Dizem também que a crise do marxismo não é apenas uma crise de pressupostos, é também uma crise terminal. Bem, o marxismo se desenvolveu, se potencializou em meio a crises. O marxismo não se pretende um rol de verdades eternas e incontestáveis. O marxismo viveu pelo menos 3 grandes crises ao longo da sua história. Na época da Primeira Internacional, onde o marxismo não era a corrente hegemônica, digamos assim, muito menos exclusiva, o marxismo, num dado momento, não conseguiu dar respostas para a estratégia do movimento operário e do movimento socialista na Europa. A partir da reflexão sobre esse buraco negro da elaboração marxista, é que Engels, na célebre introdução às lutas de classes na França, faz uma reflexão autocrítica e chega à conclusão que as velhas formas de luta, que meramente a luta de barricadas, não será suficiente para a emancipação do movimento operário, para a vitória do movimento socialista. E a partir daí, compreendendo as novas formas da sociedade civil burguesa, as novas formas do Estado burguês, Engels contribui decisivamente para que os partidos nascentes da Segunda Internacional, os partidos socialistas de massas, elaborassem uma política que aproveitasse ao máximo as potencialidades da disputa institucional e do sufrágio universal. E assim, em nível da estratégia revolucionária, o marxismo contribui para a superação de uma grande lacuna e da sua própria crise. Mas teve uma outra. Quando o reformismo da segunda transita rapidamente para o socialismo de guerra, ele liquida o movimento operário, ele liquida o movimento socialista, lançando trabalhadores contra trabalhadores, o marxismo vive a sua segunda grande crise. Entretanto, a partir não só da atitude de homens individualmente, como Liebknecht, mas também da ação determinada de alguns poucos partidos, como os sérvios, como os bolcheviques, em certa medida o partido italiano, o marxismo consegue fazer a crítica à Segunda Internacional, joga um papel decisivo na Revolução de Outubro, enquanto primeira crítica vitoriosa das armas ao mundo burguês, e parte para a formulação de uma nova estratégia. Hoje, nós vivemos uma outra crise. Mas quem diz que essa crise é terminal, só pode ter duas visões. Ou bem, acha que o marxismo é um dogma, é um conjunto de verdades eternas, e por isso adere ao dogma, e portanto nega o marxismo enquanto corrente eminentemente crítica, humanista, revolucionária. Ou bem, ao invés de aderir ao dogma e portanto praticar o marxismo vulgar, economicista, escolástico, rompe dogmaticamente com o pretenso dogma, e aí passa a atacar o marxismo como se fosse a
a chave para a realização do processo de humanização do homem. Pois bem, nós devemos contrapor a essas concepções a firme decisão de afirmar o marxismo não como dogma para ele aderir e não como dogma para ele recusar. Para nós, o marxismo não é crítico como substância, como adjetivo ou como substantivo. Não se trata de um marxismo com crítica ou de um marxismo crítico. Trata-se de um marxismo com uma corrente intrínseca e essencialmente crítica, humanista e revolucionária. Nessa perspectiva, devemos ousar estabelecer um certo programa de atividade marxista no plano intelectual e político-prático. Em primeiro lugar, assumir o desafio de realizar a crítica às modernas formas da sociedade burguesa e do Estado burguês. Em segundo lugar, assumir com determinação e destemor a crítica às formações sociais falidas do leste e às tiranias burocráticas, e sobretudo as tiranias burocráticas que dentro delas se erigiram. Em terceiro lugar, sair em busca da imaginação perdida, resgatando os ideais emancipatórios e libertários do marxismo, sintetizados no ideal comunista. Em terceiro lugar, pensando numa concepção de socialismo que responda aos dilemas contemporâneos, não reformando o socialismo, não remendando o socialismo, como fazem os social-democratas. Não se trata de buscar um socialismo democrático, como se pudesse haver um socialismo antidemocrático. Não se trata de procurar um socialismo com democracia, uma reforma, um remendo substantivo, digamos assim, como se pudesse haver um socialismo sem democracia. Não se trata, como quis Dubček, de procurar um socialismo com face humana, como se pudesse haver um socialismo com a face de algum animal selvagem. Trata-se de dizer, sim, que o conceito de socialismo é intrinsecamente, ou deve ser intrinsecamente, democrático e, portanto, com democracia, humanista e também revolucionário. E, finalmente, um outro elemento de um programa intelectual: topar a briga com as correntes ditas socialistas que operam dentro do movimento socialista tentando desconstituí-lo. Eu me refiro ao socialismo da ordem, aquele socialismo que filosoficamente pode ser definido como socialismo ético subjetivo, aquele socialismo que ideologicamente pode ser definido como socialismo liberal, aquele socialismo que politicamente pode e deve ser definido como socialismo reformista. E nesta oportunidade, eu gostaria de aproveitar alguns minutos que me faltam para tecer alguns comentários sobre os principais expoentes
desse tipo de socialismo. O espírito provinciano de muitos companheiros não lhes permite elaborar de maneira autônoma e independente, com base na experiência não só da luta dos trabalhadores em âmbito internacional, mas da rica experiência do proletariado brasileiro e desses 10 anos de Partido dos Trabalhadores, 10 anos de PT. Em função disso, os seus referenciais estão na abstração que chamam de civilização ocidental. 3 grandes teóricos balizam essas concepções hoje. O primeiro deles é Agnes Heller, ex-marxista, marxista de formação, lukáciana na origem, mas que transitou para o que ela chama de pós-marxismo. Agnes Heller procura formular um conceito de socialismo e uma ideia e um programa de transformação fundada exclusivamente na teoria dos carecimentos, ou na necessidade subjetiva, digamos assim. Em função disso, estabelece como parâmetro da luta pelo socialismo não a luta de classes, não a luta dos trabalhadores, não a luta dos homens reais, como dizia Marx, mas sim princípios ou imperativos, digamos, melhor, para ficarmos fiéis à conceituação kantiana que perpassa a obra de Agnes Heller, imperativos éticos ditos universais. Seriam a liberdade abstrata e a vida em abstrato. Nessa perspectiva, Agnes Heller informa ao socialismo liberal brasileiro que a política é um mero subproduto da ética, é a mera realização da moral, e que, portanto, é apenas a realização dos atores individuais, caindo numa posição individualista que dissolve os sujeitos coletivos e dissolve, em particular, o papel do proletariado, dos trabalhadores. O segundo autor da moda é Habermas, que, com um contato íntimo com a sociologia sistêmica norte-americana, com o funcionalismo, nos afirma ou nos informa e nos vem dizer que não tem mais sentido falar em estratégia e nem em teleologia, e que vamos alcançar o socialismo através de uma pragmática moral, ou do consenso universal construído pela intersubjetividade dos indivíduos, com base na luta de classes, pergunto eu, não, na hermenêutica, na discussão sobre o significado das palavras, dos signos. Porque o problema fundamental é que os homens não conseguem se entender. Nesse sentido, a pragmática moral e o consenso como fundamento da política estabelece a colaboração de classes, a conciliação como norma dos socialistas. E, finalmente, um outro autor, Castoriadis, que foi marxista e revolucionário na juventude, até mesmo numa certa parte da sua maturidade, e que hoje nos vem dizer que o socialismo não é fruto da luta de classes, e sim da imaginação radical, da imaginação, como ele diz, indeterminada, chegando ao ponto de tomar o partido de Heidegger contra Kant, alegando que a crítica da razão pura não estabeleceu a autonomia absoluta da imaginação humana.
da invenção humana. Castoriadis, fundado na ideia de que a política é uma mera invenção, uma mera imaginação, rompe os elos da luta pelo socialismo com a sociedade burguesa dentro da qual opera, com a luta de classes que formula o seu quadro mais geral. E, em nome desses pensamentos, os socialistas liberais vêm nos dizer que defendem a modernidade. Mas, para eles, a modernidade é a repetição das modas. É o culto ao happening, ao acontecendo, aquilo que se desenvolve num momento determinado. Porque tudo aquilo que foge do happening, do acontecendo, é um dogma. A verdade seria captar o acontecendo e não estabelecer os nexos entre os conceitos e o real. Ora, podemos chamar isso de modernidade? Isso é pós-modernidade, segundo o conceito corrente. Contra a pós-modernidade, que dissolve a razão, que promove o irracionalismo, que dissolve a estratégia e a capacidade do homem de elaborar projetos e realizá-los, a teleologia, que prega que a história é um processo meramente contingente de atos contingentes, sem nenhuma lógica que a ligue aos homens reais, à sociedade humana real, que, enfim, procura dissolver o sujeito revolucionário contra esse pós-modernismo que se introjetou no socialismo caboclo, digamos assim. Nós afirmamos que os marxistas são modernos, que o marxismo surgiu umbilicalmente ligado aos ideais revolucionários da modernidade, e que modernidade significa contraposição ao arcaico no sentido de revolucionário. Ser moderno é ser como Fausto, que ousou dar uma ordem ao sobrenatural, dizendo para esse sobrenatural: escavaca esse mundo antigo e engendra um mundo novo. É isso que nós queremos, é isso que os marxistas querem desde que apareceram na cena da história humana. É isso que nós marxistas queremos hoje: escavacar esse mundo burguês, esse mundo de exploração, este mundo de opressão, este mundo de alienação, e engendrar um mundo novo através da transição socialista. Neste sentido, e apenas neste, nós estamos abertos à contemporaneidade, ao diálogo com todas as correntes de pensamento, até mesmo para que nós, marxistas, aprimoremos as nossas opiniões. Mas temos um fundamento: nós somos críticos, somos humanistas, estamos abertos, queremos o diálogo e queremos mais do que todos, porém somos revolucionários incorrigíveis. É isso que eu tinha a dizer para vocês.